Cristo. E nosso tema de hoje é sobre medo. Raíssa, do que você tem medo? Tenho medo de ter pesadelos e de escuro. Helena, do que você tem medo? Eu tenho medo de sonhar de monstro e eu tenho medo de barata. E eu tenho medo do escuro e de aranha e de barata. E hoje nós vamos aprender sobre isso, mas antes nós vamos cantar uma música. Meu bairro é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém. Amém. E agora a gente vai aprender o nosso versículo. Olá, galerinha que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juquinha e hoje eu vou trazer para vocês o versículo que se encontra na Bíblia, no Novo Testamento. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 27, que diz assim: E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus está querendo dizer nesse versículo que ele sempre estará atento às suas lutas e muitas vezes observando quais serão as suas atitudes. Então, a atitude correta não é se desesperar, mas acreditar que Jesus está no barco. Portanto, nada de ruim poderá te acontecer, porque Deus tem sempre o melhor para você. Relembrando o versículo, Mateus, capítulo 8, versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vai muito bem, hey, vai muito bem, hey, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Com Cristo na escola tudo vai muito bem, hey, vai muito bem, hey, vai muito bem. Com Cristo na escola tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo na escola tudo vai muito bem. E passa o temporal. Com Cristo em casa tudo vai
bem, hey, vai muito bem, hey, vai muito bem. Com Cristo em casa tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo em casa tudo vai muito bem. E passa o temporal. E passa o temporal. E passa o temporal. Então agora é hora da nossa história. Vamos ver uma história de homens que sentiram muito medo, mas acontecia algo que fez eles não sentirem mais. Vamos lá. Criançada, hoje a história é Jesus acalma a tempestade. Então, no final de um dia, já anoitecendo, Jesus chamou seus discípulos para irem para o outro lado do lago. Esse dia ele estava muito cansado, pois ele havia passado o dia todo ensinando sobre o reino de Deus a uma grande multidão. Centenas de pessoas vinham de várias partes da Galileia para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas depois de ter falado por horas e horas seguidas, Jesus estava muito cansado. Ele queria poder estar sozinho com seus amigos para poder descansar. Mas para que eles pudessem chegar do outro lado do lago, que é também chamado de Mar da Galileia, era preciso que eles pegassem um barco. Então Jesus despediu a multidão e entrou no barco junto com seus discípulos. Era uma viagem curta, de aproximadamente meia hora para conseguir atravessar para o outro lado do lago. Logo que o barco se afastou, Jesus se dirigiu para a parte de trás do barco e adormeceu porque ele estava muito cansado. Quando ele já estava aproximadamente no meio do rio, os discípulos começaram a perceber uma repentina mudança no tempo. O vento começou a soprar mais forte e gelado, o mar começou a ficar agitado. Talvez eles achassem aquilo estranho porque naquele dia não tinha havido nenhum sinal de que haveria um temporal. Aquela era uma região em que essas mudanças repentinas aconteciam a todo momento, mas daquela vez era diferente, eles perceberam que era estranho. Então, de repente, começou uma grande tempestade de vento que fez arrepiar até os cabelos. O vento era tão forte que as águas começaram a se mover e formar ondas enormes, uma atrás da outra. Foi ficando cada vez mais difícil controlar o barco. Os discípulos, apesar de serem homens acostumados com o mar, porque eram pescadores, ficaram desesperados. Perderam a paz e seus corações se encheram de medo. Os discípulos não sabiam o que fazer. Às vezes você e eu perdemos a paz, sentimos medos e ficamos sem saber o que fazer, não é? Isso acontece quando enfrentamos algum problema, quando nosso papai ou nossa mamãe perde o emprego, ou quando alguém que nós gostamos fica doente, ou até mesmo quando nós temos alguma coisa para fazer, alguma coisa na escola para fazer, a gente sente muito medo. Talvez você se sinta assim hoje. Mas se você já tem Jesus como seu Salvador, saiba que você pode confiar no cuidado do Senhor e pode ficar em paz. A Bíblia diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Como é que o Senhor pode te dar paz? Ele pode dar paz quando você se lembra que Jesus está sempre perto e de como ele é poderoso para cuidar de você. Por isso, pode confiar que Jesus vai ajudá-lo a saber o que fazer. Você pode ficar em paz, não precisa ter medo. Os discípulos estavam com medo e não sabiam o que fazer. Por causa das ondas, o barco começou a se encher de água, e se não cuidassem, logo eles afundariam. Eu fiquei imaginando que os discípulos, que eram pescadores, devem ter feito de tudo para ajustar das velas, remado e quem sabe até tirado água do fundo do barco. Eles estavam em grande perigo. Como os discípulos poderiam se salvar daquele grande perigo? Deixe-me dizer uma coisa para você, que ainda não tem Jesus como seu Salvador. Sabe que você está correndo um grande perigo? Você está separado de Deus por causa do seu pecado. E você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus.
como mentir, como brigar, xingar, falar palavrão. Essas coisas fazem você ficar longe de Deus. Na verdade, você e eu já nascemos com a vontade de fazer o que é errado. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O castigo que o pecado merece é a separação de Deus. Por causa do pecado, corremos o perigo de ficarmos separados de Deus para sempre. Só Jesus pode resolver o problema do pecado e nos salvar totalmente desse perigo. Mas como os discípulos poderiam se salvar daquele grande perigo de morrerem afogados? Nada do que eles faziam adiantava. Eles não conseguiam controlar o barco. Parecia não haver mais esperança. Imagino que eles podem ter dito apavorados, vamos morrer. Isso quer dizer, vamos perecer, vamos morrer. Então os discípulos olharam para Jesus e quem diria, no meio de toda aquela tempestade, Jesus estava dormindo tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Parecia que Jesus não se importava com os discípulos. Eles foram depressa acordar Jesus e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Isto é, não te importa que vamos morrer? Será que Jesus não se importava com os seus discípulos e não o amava mais? Jesus se importava sim e os amava. Jesus, o Filho de Deus, é igual ao Pai. Também ama muito a você e a mim e todas as pessoas do mundo, com um amor tão especial que nem dá para explicar. A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é tão grande, Ele mandou seu Filho Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador. Quem crê e acredita que em Jesus não vai perecer, isto é, não vai morrer e ficar separado de Deus para sempre, mas vai receber a vida eterna, a vida de Deus para sempre com Deus. Mas apesar de Deus amar você, Deus não se agrada das coisas erradas que você faz, do seu pecado. Ele o afasta de Deus. Só Jesus pode trazer você para perto de Deus e salvá-lo totalmente do seu pecado, porque Ele se importa e Ele ama você. Jesus se importava e amava os seus discípulos. Jesus não ficou bravo porque os discípulos o acordaram. Ele ficou apenas triste por ver que a fé dos discípulos era tão pequena a ponto de não pensarem que Ele não se importava com eles e não poderia fazer nada para ajudá-los. Imediatamente, Jesus levantou-se, estendeu as mãos em direção à tempestade e ordenou, acalma-te, emudece. Jesus estava ordenando que o vento parasse de soprar e que o mar ficasse calmo. Não há super-herói no mundo que possa fazer isso. Só Jesus pode mandar uma tempestade parar, porque Ele tem todo o poder. Ele pode fazer tudo. Jesus e só Jesus tem o poder para perdoar os meus e os seus pecados. Como Ele pode fazer isso? Jesus é o Filho de Deus, igual ao Pai. Ele estava presente desde o início da criação do mundo. Ele viveu no céu, mas um dia veio ao mundo com o propósito de nos salvar. Jesus nasceu como um bebê, cresceu e nunca cometeu pecado. Mesmo assim, alguns dias depois de acalmar a tempestade, Jesus foi preso, maltratado e pregado em uma cruz. Seu sangue foi derramado. Ele não merecia isso. Ele tinha poder para sair daquela cruz se quisesse, mas suportou a cruz, recebeu ali o castigo que os nossos pecados mereciam. Além do sofrimento, ele ficou separado do Pai por algum tempo. Jesus morreu em seu lugar para que o seu pecado pudesse ser perdoado. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sabe o que isso quer dizer? Foi necessário que Jesus derramasse o seu sangue para perdoar você. Mas depois de morrer, ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus viveu de novo. O poder de Jesus é incomparável. Sabe o que acontece depois que Deus perdoa os seus pecados? Presta atenção no que a Bíblia diz em Miqueias 7, 18 e 19.
Quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão? O Senhor tem prazer na misericórdia e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Iniquidade e transgressão significa pecado. Deus perdoa, esquece e lança no fundo do mar os nossos pecados. Jesus tem todo o poder. Ele pode perdoar nossos pecados e pode fazer tudo, até mandar uma tempestade parar. Imediatamente o vento e o mar obedeceram à ordem de Jesus e aquietaram. Como Jesus é poderoso! A Bíblia diz que houve grande bonança, isto é, tudo voltou a ficar calmo, em paz, e os discípulos foram salvos. Em seguida, Jesus repreendeu os discípulos por sua pequena fé. Ele disse: por que sois assim tão tímidos? Isto é, por que estão com medo? Como é que não tendes fé? Ter fé significa confiar. Quando ficaram com medo, os discípulos deixaram de confiar em Jesus. Você que já tem Jesus como seu Salvador, não precisa ficar com medo. Saiba que você pode confiar no cuidado do Senhor e ficar em paz. A Bíblia diz: tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Jesus está perto e ele é poderoso para cuidar de você, assim como teve poder sobre as forças da natureza. Por isso, você pode ficar em paz, não precisa ter medo. Era essa atitude de fé e confiança que o Senhor Jesus esperava de seus discípulos. Por isso os repreendeu, porque deixou de confiar em Jesus. Agora, após verem que Jesus havia feito, eles não estavam mais com medo, mas ficaram maravilhados com o seu poder e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Vocês sabem a resposta? Jesus! Jesus é o poderoso Filho de Deus. Certamente não há nenhum outro que possa ser comparado a Jesus. Jesus é perfeito. É o perfeito Filho de Deus que tem poder sobre as forças da natureza e também tem poder para salvar você totalmente. Deus ama você, mas você está separado de Deus por causa do seu pecado. Jesus Cristo morreu na cruz por você, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte poderosamente. Por meio de Jesus, você pode se chegar a Deus. A Bíblia diz a respeito de Jesus: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam, vivendo sempre para interceder por eles. Você não precisa ficar separado de Deus. Pode se chegar a ele por meio de Jesus. É preciso primeiro reconhecer que você é pecador, se dispor a pedir perdão a Deus. Depois crer que Jesus pode salvar você totalmente, pois ele morreu em seu lugar e viveu de novo. Então, pedir a Jesus que perdoe seus pecados e venha viver em seu coração para ser o seu Salvador. Quando você pede a Jesus para ser o seu Salvador, você começa a viver uma nova vida, a vida eterna, a vida de Jesus em você. A vida nova que Jesus lhe dá é uma vida de alegria e paz. Então, crianças, vamos abaixar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos e eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Você crê em Jesus e que pode? Você quer crer em Jesus e ser salvo? Você quer ter uma vida transformada por ele e ser uma nova pessoa? Então, você precisa reconhecer que é um pecador, você precisa reconhecer que só o Jesus pode fazer isso por você, e você tem que pedir a Deus, pedir ao Senhor Jesus que ele perdoe seus pecados para que você possa viver uma vida com Deus. Então, a noite estava linda, estrelas a brilhar, vagalumes brincavam, alegres a piscar. Mas eis que o mar se agitou, uma nuvem escura o céu inundou, o som dos trovões a retumbar, uma tempestade acabará
interessante, aprendemos que devemos confiar em Deus e não ter medo. Nossa, esse foi nosso programa de hoje. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.